Muitas pessoas que sofrem de uma doença renal podem, com o passar do tempo, precisar de uma terapia renal substitutiva. Os avanços da medicina têm possibilitado algumas abordagens de tratamento que suprem funções exercidas pelos rins. Vamos ver algumas orientações para manter o rim saudável e saber como é possível resgatar a qualidade de vida mesmo com uma doença renal crônica. Crianças, adultos e idosos podem sofrer as consequências de um rim que não funciona. As doenças renais, hoje, constituem, sem dúvida nenhuma, um problema de saúde pública. Porque o número de pessoas que desenvolvem insuficiência dos rins e que necessita de diálise ou de transplante aumenta progressivamente a cada ano. No Brasil nós temos aí 60 mil pessoas que fazem diálise. Isso significa que em cada 1 milhão de pessoas nós temos 300 pessoas que fazem diálise. Temos 2 rins no organismo. Eles ficam na região lombar, logo acima da cintura. Em geral, cada rim mede cerca de 10 a 12 centímetros e pesa em torno de 150 gramas. Bem, os rins são órgãos que têm 2 funções principais. Uma que nós conhecemos há muito tempo, que é a função excretora, ou seja, a eliminação de substâncias tóxicas na urina. E outra que é uma noção mais recente, que é a função endócrina, ou seja, o rim produz uma série de hormônios que são extremamente importantes na nossa vida. O rim ainda ajuda a ajustar a quantidade de sangue produzida pela medula óssea, evitando anemia, e a controlar o nível de pressão arterial, fundamental para a saúde do coração. E, finalmente, são os rins que mantêm a saúde dos nossos ossos. Os rins é que conseguem controlar a composição de cálcio e de fósforo, a calcificação dos ossos. São várias as doenças que podem prejudicar os rins, desencadeando a insuficiência renal crônica, que se constitui na perda lenta, progressiva e irreversível da função renal. As principais doenças que acometem os rins são principalmente decorrentes de um lado, doenças sistêmicas, que eu vou citar, e doenças metabólicas, que são principalmente a hipertensão arterial e o diabetes mellitus. São essas as doenças que mais levam à insuficiência renal crônica em grau avançado e que pode necessitar diálise e transplante. Bom, na realidade eu descobri quando eu detectei que a minha pressão estava alterada, ou seja, eu tinha pressão alta. Há outras doenças que também podem prejudicar os rins. As nefrites, infecções dos rins, pedras ou cálculos nos rins, doenças hereditárias, como o rim policístico, etc. Na verdade, a doença dele foi descoberta ainda na gestação, no 4º mês de gestação, e hoje ele tem 1 ano e 5 meses. E é muito importante sabermos que, em geral, as doenças que afetam os rins são insidiosas, ou seja, não apresentam sintomas de alerta. A doença que afeta os rins, seja a pressão alta, por exemplo, ela vai, ao longo dos anos, destruindo os filtros. Cada rim tem aproximadamente 1 milhão de pequenos filtros. E eu costumo descrever cada filtro como um novelo de fazer tricô, quer dizer, é uma bolinha de capilares, de artérias bem finas. E elas, sofrendo o efeito desta pressão alta, esses novelos são destruídos, eles viram uma cicatriz, fica uma fibrose. E nós vamos lentamente perdendo esses filtros. De sorte que a pessoa se adapta e não tem nenhum sintoma, a não ser a elevação da pressão arterial. Em geral, quando o paciente descobre que tem um problema no rim, é porque a doença já está em grau mais avançado. É diferente da insuficiência renal aguda, que pode acometer pacientes que, por exemplo, que estão numa UTI, acidentados, em que existe uma alteração reversível dessas estruturas filtrantes, que depois de alguns dias, 20 a 30 dias, eles voltam a funcionar. Quando o paciente já apresenta uma falência renal, alguns sintomas podem ocorrer. Dentre eles, destacam-se palidez, cansaço, perda de apetite, inchaço, piora da pressão arterial, edema pelo corpo, sonolência. Diante desses sintomas, deve-se ir logo ao médico nefrologista para o processo de diagnóstico. O diagnóstico da doença renal
na sua fase inicial, pode parecer para todo mundo seja uma coisa complexa e cara, mas não é não. O simples exame de urina, aquele exame sumário de urina, é o bastante para se afastar ou se suspeitar de uma doença renal. Então é um exame extremamente fácil de ser feito, faz em qualquer laboratório simples, que é o exame simples de urina, barato. Então é, de fato, o melhor alerta para investigar a presença ou não de uma doença renal.